Eu sou o professor Osni Júnior, eu sou professor de matemática da Rede Municipal de Ensino e hoje nós vamos aprender as posições entre retas no plano e também aprenderemos como determinar medidas de ângulos complementares e suplementares. Conteúdo este pertinente ao 8º ano e a gente encontra esse material na apostila de vocês da página 76 até a página 80. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vem comigo, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Como eu havia falado para vocês, nós vamos começar falando de posições relativas entre duas retas no plano. Então, a primeira posição, que a gente vai ver são as retas paralelas. O que são retas paralelas, pessoal? É quando duas retas coplanares, o que são coplanares? São retas do mesmo plano, não possuem ponto em comum, ok? Elas não se encontram. Prestem atenção aí, na reta R azul e na reta S vermelha. Essas retas, elas não têm ponto em comum, beleza? Então elas são ditas retas paralelas. E a simbologia aí é R, 2 barras S. Significa dizer que elas são paralelas. Passando aí, vamos ver agora as retas coincidentes. O que são retas coincidentes, professor? Retas coincidentes é quando duas retas estão sobrepostas, uma em cima da outra. Com isso, elas possuem infinitas soluções, beleza? E a nossa simbologia, olha aí, a reta, antes da simbologia, nós verificamos que a reta R e a reta S estão sobrepostas. A reta R azul em cima da reta S vermelha. E a simbologia entre elas é essa daí. É o R, 3 tracinhos e a letrinha S. Beleza? Passando aí para o nosso próximo slide, nós temos o seguinte, retas concorrentes. Retas concorrentes possuem um único ponto em comum. E nisso, elas são classificadas em duas. As retas concorrentes oblíquas e as retas concorrentes perpendiculares. Beleza? Vamos ver cada caso separadamente. Olha aí. As retas concorrentes oblíquas é quando duas retas se cruzam e formam ângulos diferentes de 90 graus. Beleza? Elas têm um ponto em comum, mas formam um ângulo diferente de 90. Olha lá, a reta R azul e a reta S vermelha. Reparem que elas têm um pontinho preto, que é o ponto em comum, é o ponto de encontro, de cruzamento entre elas. Tudo bem? E claro, a simbologia é a letrinha R, X, S. Significa que elas são concorrentes oblíquas. Beleza? Agora, concorrentes perpendiculares. É quando elas têm um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus entre si. Reparem a reta R azul e a reta S vermelha. Elas estão formando aqui, um ângulozinho de 90, esse quadradinho, com um pontinho no meio, significa que esse ângulo é de 90 graus. Esse quadradinho pode ter ou não o pontinho dentro. Tendo ou não, este ângulo vale 90 graus. E a simbologia entre elas é o Rzinho, o T de cabeça para baixo e a letra S. Ok? Agora vamos fazer juntos a atividade número 1, que é a atividade no que tem aí um conjunto de 4 ruas e ele pede para nós analisarmos a figura. Então, olha lá. Sobre a figura, podemos afirmar que as ruas 8 e 9 são. O que são as ruas 8 e 9? Se você perceber, a reta amarela que apareceu aí e uma retinha verde. Elas não se cruzam, não tem ponto em comum. Se não tem ponto em comum, elas são ditas aqui. Apareceu aqui a palavra paralelas. Tudo bem? Beleza? Passando aí para a letra B, ele pergunta sobre as ruas 9 e Samambaia, o que elas são. Reparem o seguinte, a rua 9 é a retinha amarela e a rua Samambaia a retinha azul. Elas têm lá em cima um pontinho em comum. Quando tem um ponto em comum, elas são ditas concorrentes. Mas, professor, por que são concorrentes oblíquos? Porque esses ângulos aqui, esse ângulo formado, é diferente do ângulo de 90 graus. Por isso, elas são concorrentes oblíquas. Agora, na letra C, nós temos a Rua 8 com a Avenida 20. A Rua 8 com a Avenida 20 é essa retinha rosa
com essa reta verde. Reparem o seguinte, que ali elas formam um ângulo de 90 graus aqui, ó, um quadradinho com um pontinho no meio, formando um ângulo de 90. Se formam um ângulo de 90, elas são concorrentes perpendiculares. Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora vamos passar para a nossa próxima fase aí da nossa explicação, que são os ângulos adjacentes, quando são complementares e quando são suplementares. Mas antes da gente entrar nesses ângulos, vamos relembrar um pouquinho o que são ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes é quando um ângulo está ao lado do outro. Se você reparar, ó, esse ângulo abóbora do lado desse, ou seja, eles dois são adjacentes. Isso significa dizer que qualquer pontinho que eu fizer dentro deste ângulo aqui, né, vai ser diferente, não vai estar no mesmo local que os pontinhos feitos dentro desse outro ângulozinho. Ou seja, o ponto desse ângulo nunca vai se misturar com pontos deste outro ângulo. Com isso, eles são adjacentes. Agora, vendo ângulo de 90, como nós já vimos anteriormente, é quando forma um quadradinho com um pontinho no meio. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Beleza? Além disso, nós vamos precisar relembrar também o que é um ângulo de meia volta, o que é um ângulo raso. O ângulo de meia volta vale 180 graus, o que vocês estão visualizando neste ângulo aqui. Beleza? Agora sim, olha aí. Se a soma entre dois ângulos é 90, ou seja, se dois ângulos somam 90, dizemos que estes ângulos são complementares, ok? Visualizando aí, repara que esse ângulozinho aqui, abóbora, chamado de alfa, e esse outro ângulo beta, também alfa, abóbora aqui, ó, então o ângulo abóbora alfa e o ângulo abóbora beta. Estes dois ângulozinhos, eles são complementares. Por quê, professor? Porque se você visualizar, eles formam 90 graus, ó, o quadradinho. Não tem o pontinho no meio. Tudo bem, é um ângulo de 90 graus. Vamos supor que este ângulo aqui fosse 70 graus. Para dar 90, o outro ângulozinho tem que valer quanto? 20. Porque 70 mais 20 dá 90. Então, eles seriam complementares, ok? Passando aí para a nossa próxima etapa, vamos ver ângulos suplementares. É quando dois ângulos somam 180 graus. Dois ângulos somados dá 180 graus, um ângulo de meia volta, estes ângulos são suplementares. Então, olha lá, este ângulo alfa abóbora e este outro ângulozinho chamado de beta também abóbora. Eles somam 180 graus. Por quê? Formam um ângulo de meia volta. Então, isso quer dizer o seguinte, se esse ângulo beta aqui, por exemplo, eu falar que ele vale 130 graus. Se ele valer 130 graus, o que está do lado dele vai valer quanto? Se eu já tenho 130, falta quanto para 180? Muito bem, 50 graus. Então, este outro ângulozinho aqui vale 50 graus. Tudo bem? Passando aí para a nossa atividade de número 2, nós temos duas letras, a letra A e a letra B, onde ele pergunta o seguinte, encontre o valor de x nas seguintes figuras. Na primeira letrinha é muito fácil, quadradinho, pontinho no meio, a gente sabe que forma 90 graus. Se forma 90 graus, eu sei que esse ângulo rosa, que vale 50, mais esse ângulo x, tem que dar 90. Opa, mas esse já vale 50. Se já tenho 50, falta quantos graus para 90? 50 mais quanto dá 90? 40, não é isso? 50 mais 40 dá 90 graus. Então, a gente pode afirmar que o x vale 40 graus. Tudo bem? A mesma coisa é na letrinha B. Olha a letra B aí. Esse ângulo amarelo vale 110. E este ângulo aqui, 2x, eu não sei quanto vale. 110. 110 mais quanto vai dar 180, professor? 110 mais 70. Muito bem. Então, este ângulo aqui, ó, vale 70 graus. Então, eu posso afirmar que 2x é igual
a 70 graus. O 2 está multiplicando o x, não é isso? 2x, quando não tem nenhuma operação, é uma multiplicação. Então, 2 vezes x. Quando eu passo o 2 para o outro lado, ele vai na operação inversa. Lembrando que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Isso significa dizer que o 2 vai para o outro lado com sinal trocado, com sinal de divisão. Então, o x vai ser 70 dividido por 2. Ele pode vir assim ou ele pode vir em forma de fração. 70 dividido por 2, qual é a metade de 70? 35. Muito bem, então o x vale 35 graus. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, agradeço a todos aí. Tenham uma ótima semana. Fiquem bem. Lembrando que as nossas atividades se encontram na página 8 da semana, do dia 13/7, e também na página 15 da semana de 3/8. Isso tudo do nosso material complementar. Um grande abraço e até a próxima.